Hoje sobre o tema a urgência da pregação. A urgência da pregação. E o nosso texto inicial está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 5. Mesmo que os irmãos tenham a sua Bíblia, nosso querido vai projetar aqui para nós e a palavra de Deus vai nos falar nessa noite no nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 5, que nos diz o seguinte: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Essas palavras são palavras do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Essas palavras são palavras de Deus a cada um de nós nessa oportunidade. Então, meus amados irmãos, sobre o tema, a urgência da pregação, eu sei que a pregação do Evangelho sempre foi uma responsabilidade fundamental para os cristãos. Assim, quem são os que vão pregar o Evangelho? Os cristãos. A igreja tem essa responsabilidade e esse privilégio. Porém, meus irmãos, com o passar do tempo, com o passar dos anos, as mudanças que nós estamos vivendo no mundo têm nos trazido, muitas vezes, e em muitos de nós, um senso de falta de urgência. Pelo tanto de coisa que nós estamos envolvidos, até parece que não é urgente levar a palavra. Mas, irmãos, é urgente sim. Então o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele destaca a seriedade da missão. E ele lembra que Jesus vai julgar os vivos e os mortos, e isso deve nos impulsionar a pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Então hoje nós vamos refletir um pouco sobre isso, sobre essa urgência e o que significa isso para cada um de nós. A urgência da pregação nos mostra, em primeiro lugar, sobre a realidade do julgamento final. É tão urgente que nós preguemos as boas novas, porque elas nos apontam que haverá um julgamento final. Aqui em 2 Timóteo 4, versículo 1, que é o texto que nós já lemos, vamos ler de novo. Versículo 1, está escrito assim, Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo falando a Timóteo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino.
Olha isso, meus irmãos. Então, o apóstolo Paulo está chamando o jovem pastor, e eu creio que Deus está nos chamando nessa oportunidade, lembrando que haverá um julgamento. O que é um julgamento? Quando a pessoa comparece diante da autoridade suprema, ali tem advogado, ali tem toda aquela corte formada, e o Senhor está dizendo, através de Paulo a Timóteo, que acontecerá um julgamento desse, na sua vinda e no seu reino. Quando eu penso que ele vai julgar os vivos e os mortos, eu entendo que, conforme está escrito pelo próprio apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses, vai acontecer algo muito maravilhoso. Quando chegar o tempo da volta de Cristo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estavam vivos serão transformados, e todos esses ressurretos e transformados nesse tipo de corpo espiritual subirão para o julgamento. Dá para se entender na Bíblia Sagrada que esse primeiro julgamento é julgamento para gente salva. Só que é claro que nós seremos julgados segundo as nossas obras. Mas nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz. Amém, igreja? Mas pelo trabalho que o pastor fica falando, que você faz para Deus, que você se envolve na obra de Deus, por esse trabalho você vai receber recompensa. Mas o apóstolo está falando, Timóteo, há uma urgência. É urgente que se pregue. Por quê? O Senhor há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Quem não tinha Jesus, quem morresse em Jesus, quem não quis saber das coisas de Jesus, então, no final do milênio, segundo a Bíblia, eles serão ressurretos, na segunda ressurreição, vão para o julgamento também e condenação eterna. Enquanto que os santos, os salvos agora, que vai ser a próxima fase da igreja, se apresentarão, serão julgados, receberão um tipo de coroa que não será para ele mesmo utilizar, para você usar, mas essa coroa nós vamos apresentar diante do Senhor como culto. E é por isso que a gente canta aquele cântico assim: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Lembra desse hino, desse cântico? Porque nós vamos receber e vamos ofertar em culto a Deus. Aí eu fico pensando assim, gente, quando a igreja tem um compromisso maravilhoso com Jesus, quando a igreja tem o prazer de estar junto, quando a igreja entende da urgência da pregação, a igreja está entendendo que essa igreja está trabalhando para levar, por causa da obra de Cristo, o maior número de pessoas possível para o céu de Deus. É por isso que a igreja existe. E isso é relevante, isso é muito importante. Então, todos os homens, todas as pessoas serão julgadas, sem exceção. Não tem como fugir. Todos comparecerão um dia ante o tribunal de Cristo. Irmãos, é por isso que nós precisamos pregar, sabendo que a eternidade de cada pessoa está em jogo. Nós estamos aqui. A gente sabe, uma cidade pequena como essa e como a Santa Rita, cidade de Santa Rita do Araguaia, irmãos, toda semana as pessoas estão partindo para a eternidade. Uns é pela idade avançada, outros é por causa de um acidente, outros é por causa de algum atentado. As pessoas estão partindo para a eternidade, meus irmãos, mas o destino da alma delas está em jogo. O destino está em jogo, porque sem Cristo não entra. Com Cristo entra. E nós não podemos
ficar pensando que não vai dar nada não. Meus amados irmãos, domingo passado nós estávamos no culto, aqui, recebemos a notícia, um familiar de um irmão nosso partiu para a eternidade. Após o culto nós fomos para lá, realizar um culto, levar uma palavra, e a palavra de Deus ainda ficou falando pela madrugada afora no coração das pessoas. Quando nós temos a oportunidade de levar a palavra de Jesus, nós precisamos levar essa palavra, mas eu fico muito mais feliz em levar a palavra numa reunião onde todos estão alegres, todos estão sabendo que podem receber, do que num momento de luto. Se bem que a Bíblia Sagrada diz que é muito melhor ir numa sala de luto do que ir numa festa. Mas o detalhe é, nós não podemos brincar com isso. A eternidade das pessoas está em jogo, se elas entram para o gozo ou se elas vão para a condenação eterna. E muita gente fica pensando assim, pastor, mas quando eu morrer, Deus é que sabe para onde eu vou. Claro que Deus sabe, irmão. Mas você acha que Jesus veio aqui em vão? Você acha que Jesus veio aqui por bonito para morrer na cruz? Não, Ele veio aqui para te comprar com preço de sangue. Você foi comprado, não foi com coisas, prata, ouro, pedras preciosas, qualquer negócio daqui da terra. Você foi comprado, e agora que você foi comprado, que eu fui comprado, eu não sou meu, você não é seu, você é de Cristo. E como que você é de Cristo, o Senhor disse em 2 Coríntios 5:20, vocês são meus embaixadores na terra, vocês são cidadãos do céu que estão na terra para fazerem a minha obra. E vem o Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo, eu te conjuro, eu te apresento diante de Deus e do Senhor Jesus, e na sua vinda e no seu reino. Mas eu estou te falando isso, Timóteo, a fazer o quê? O que você precisa fazer? Então, o próprio apóstolo, aqui no capítulo 4, versículo 2, pode passar para mim, irmão? Ele está destacando o seguinte, Timóteo, você vai pregar a palavra. Timóteo, você não vai pregar o que você acha. Você não vai pregar o que você leu de algum escritor. Você não vai pregar achômetro. Timóteo, pregue a palavra. Que palavra? É a palavra de Deus, as escrituras sagradas, irmão. Hoje nós temos pregadores e coach para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é áreas da vida. Mas a nossa questão é permanecer no que foi ensinado. Nós precisamos é pregar a palavra. A palavra é a verdade. A palavra é Cristo encarnado. A palavra é a palavra da revelação que mostra que somos pecadores miseráveis e que precisamos de Cristo, nosso Salvador. Então, o apóstolo Paulo fala com Timóteo, Timóteo, você pregue a palavra, seja oportuno ou não, em tempo e fora de tempo. Quantas oportunidades a gente tem? Tem ou não, irmão? Quantas pessoas a gente conversa durante a semana? Do nada, alguém para conversar com você, você conversa com a pessoa, na escola, no comércio, na rua, onde for, você tem comunicação com o povo. E quantas oportunidades são perdidas? Uma oportunidade perdida não volta atrás. É como uma pedra rolada. É como o tempo de ontem que se passou. Alguém diz para zombar de mim que a oportunidade é careca. Passou,
Não tem jeito de pegar mais. Se perder a oportunidade, como é que fica? E aquela alma, aquela pessoa, talvez fosse a última oportunidade da vida dela de alguém falar com ela. Eu sempre digo aos meus irmãos, irmãos, nós não precisamos ser aqueles crentes chatos, mas nós precisamos levar a palavra, nós precisamos pregar a palavra. E o Paulo está dizendo, você, Timóteo, pregue, seja em tempo e fora de tempo. Então nós, como servos de Jesus, nós precisamos estar assim preparados para pregar a palavra. Alguém pode perguntar a respeito da sua fé. Acabamos de receber o testemunho dos 3 irmãos que estavam aqui. Quando a gente é batizado, a gente está pronto, como diz o Luiz Felipe, a sair pelo mundo. Só que quando vai passando o tempo de fé, o tempo da igreja, parece que esse amor da gente começa a esfriar. Mas não pode esfriar. E a Bíblia diz assim, lembra-te do primeiro amor. Irmão, sempre que eu estou conversando com alguém, já vem logo no meu coração, eu preciso de uma oportunidade para falar com ele. Eu não preciso mostrar a Bíblia inteirinha para ele. Mas aquilo que o Espírito Santo me direcionar, eu posso compartilhar com ele. Aí você fala assim, pastor, isso aí é muito difícil. Mas é bem por isso que existe a bênção apostólica. Quando o apóstolo Paulo ministrou a bênção apostólica, é tão somente assim. A palavra apóstolo vem do ministério de fazer novas missões, abrir novos trabalhos, abrir corações. Então, quando o pastor libera aqui bênção apostólica, é para você pegar a mensagem que você ouviu hoje e pregar essa mensagem para alguém. Hoje está muito mais fácil do que nunca. Por quê, pastor? Você pode pregar falando o que Deus falou no seu coração aqui. Você pode pegar essa mensagem da rede social e compartilhar para o mundo inteiro, o pastor pregando. Não está muito mais fácil? Não está muito mais fácil você pregar para 100 pessoas dos seus contatos, através de uma palavra que Deus nos deu, através dos programas de rádio, ou não? Está muito mais fácil, irmão. Mas eu te dou a dica, o que Deus está ministrando, põe no coração, aproveite a oportunidade e fale com alguém. Eu vou pedir a Deus que te dê oportunidades, coloque gente na sua vida. E quando Ele colocar, o Espírito Santo vai falar assim, ó, é Ele, é para Ele, é para ela. E você vai falar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então Paulo está dizendo, Timóteo, seja em tempo e fora de tempo. Ah, pastor, mas é inoportuno. Você já viu um lugar mais inoportuno para pregar do que num velório? Está todo mundo chorando, todo mundo está lembrando, todo mundo triste. Só que lá, é ou não? Todo mundo sabe do fim de todos os homens, é ou não? E ali o coração está quebrantado para receber a palavra de Deus. Outro momento especial, quando nasce uma criança. Outro momento especial, quando a família muda de cidade. Outro momento especial, quando a nossa igreja aprovou e fez a formatura aqui. Você estava aqui, né? Ela estava aqui, o pastor convidou, ela veio no culto hoje. Irmãos, são oportunidades. Quando o pastor fala assim, vamos lá, gente, vamos lá naquele café solidário, vamos lá em Araguainha, vamos comigo fazer uma visita, vamos lá no colégio. Olha o tanto de oportunidades que se tem. Vamos lá no hospital fazer uma visita, vamos lá no asilo, vamos lá na terceira idade, vamos lá nas empresas. Quantas empresas têm chamado a gente? Oportunidades.
pregue a tempo e fora de tempo. Mas tem um sentido, porque Paulo estava dizendo isso. Tem um sentido. Irmãos, a Bíblia Sagrada, nesse mesmo texto de Paulo, está dizendo que vai chegar um tempo onde as pessoas terão uma coceira no ouvido, uma comichão de ouvir doutores, especialistas, ouvir coisas para agradar o seu coração. O Evangelho de Jesus, essa boa notícia de salvação, não agrada a muita gente, porque é uma palavra que confronta a gente. Nossa, esse negócio que eu tenho que mudar. Primeiro, quem muda alguma coisa na nossa vida é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra, ele que começa a gerar em nós o fruto. É ele quem coloca em nós os seus dons espirituais. Ora, nós estamos ouvindo jovem, adolescente dizendo: eu dou graças a Deus porque conheci Jesus agora que eu sou novo. Porque tem muita gente idosa que ainda não conheceu Jesus, irmão. Tem muita gente idosa que Deus tem tido misericórdia e na hora da morte, que Deus ainda mandou alguém para aproveitar a oportunidade. Ele aceitou Jesus na hora de morrer. Mas não fica esperando ser idoso, não. Esperando ser velho, não. Venha para Jesus logo. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, meus amados irmãos, eu quero compartilhar ainda sobre essa questão de levar o Evangelho seguinte. O Evangelho é a boa notícia que Jesus salva. Quando Jesus esteve aqui, a Bíblia Sagrada diz ali em Evangelho de João, capítulo 5, 17, uma coisa muito interessante. Veja lá. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora. Então Deus está trabalhando. E eu trabalho também. Se Jesus estava trabalhando nessa implantação da igreja, ele trabalhou mesmo, irmão, intensamente. Aqueles 3 anos aproximadamente, para formar aqueles 12, e deu a eles a missão: vão pelo mundo inteiro e preguem esse evangelho do reino a todas as pessoas. Isso é muito importante. Se Jesus trabalhou e o Pai trabalha até agora, Jesus continua trabalhando até agora pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo, diz a Bíblia. Mas acontece que eu preciso falar. Eu preciso pregar. E diz o apóstolo Paulo certa vez: e ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, o trabalho de Jesus foi muito importante. O trabalho da igreja de Jesus, que é a sua noiva, é muito importante e precisa continuar a cada dia. Então, irmão, o apóstolo Paulo, voltando no texto de Timóteo, 2 Timóteo 4:2, quero voltar nesse texto, está falando da função tríplice da pregação urgente do Evangelho. E essa função é, olha lá, corrijas. Na pregação do Evangelho a gente corrige. O que é isso? Para com esse caminho de pecado. Arruma a sua vida, santifique e consagre. Isso é correção. Você não está brigando com a pessoa, você está dizendo: olha, é preciso tomar um novo caminho. Então, essa correção, repreensão, exortação, consolação, colocar-se do lado de alguém. Corrijas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Por quê? O Evangelho vai trazer transformação. Ele vai mudar a vida das pessoas. E isso envolve tanto consolar
quanto corrigir, exortar e chamar ao arrependimento. Então, a pregação eficaz, ela não se limita a mensagens confortáveis. Venha hoje que você vai receber a unção da prosperidade. Venha hoje que você vai ser curado de qualquer mal que você tiver. Venha hoje que você vai receber a unção do riso. Venha hoje que você vai receber... Irmão, está cheio de gente querendo isso. Agora, qual que é o detalhe? Quando você se entrega verdadeiramente a Cristo, quando você busca o reino e a justiça, diz o Senhor, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É verdade ou não? Então, ao invés de buscar só uma bênção disso ou daquilo, já fica logo no centro da bênção. E Deus que te conhece e sabe da sua necessidade, e sabe que isso vai glorificar o nome dele, já abre a porta e você recebe a bênção. Você não precisa ficar desesperado pela sua cura, não precisa ficar desesperado pela sua libertação, pela sua prosperidade, para a compra disso ou daquilo. Fique na vontade de Deus, porque Ele não é mentiroso e Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele que disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, faça as coisas certas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É verdade isso aqui. Isso faz parte do Evangelho. Mas isso aqui é correção? Claro que é correção. Você não precisa sair doido, irmão, atrás de uma unção disso, da unção daquilo. Mesmo porque, no começo dessa mensagem, Deus diz, através de Paulo a Timóteo: Timóteo, você vai lá e prega a palavra. Então você vai receber a palavra de Deus. A palavra que vai te alimentar, a palavra que vai te direcionar, a palavra que vai te dar direção para você resolver os problemas da sua vida. Quero dizer uma coisa para você: os problemas que você entrou, a grande parte desses problemas foi você mesmo quem criou. Foi ou não? Todo mundo, ninguém falou nada, né? A maioria dos nossos problemas, nós mesmos que fomos atrás deles. É mais ou menos para dizer assim, ó: quando você entra num deserto, pelas suas próprias pernas, você que arrumou para sua cabeça, vou dizer assim, agora você vai ter que sair disso. Ah, mas Deus não está comigo? Claro que está, irmão, mas você entrou nisso. Agora, pela misericórdia, você vai receber oração, você vai receber orientação, você vai se arrepender desse negócio que você fez, vai pegar o caminho de volta e vai arrumar com Deus. Agora, quando Deus te colocar no deserto, Deus está com você, Ele assume. Entenda, quando você vai com as suas próprias pernas, você vai pagar por isso. Então eu vou falar para o Ministério de Intercessão aqui. Às vezes tem gente que está no deserto porque entrou com as próprias pernas, Deus está tratando e corrigindo, e você vai lá, Deus está com a vara, você vai lá e põe sua mão lá na vara. Ou com uma espada, né? Deus está com a espada lá para corrigir o servo, você vai lá e enfia sua mão na frente da espada. Mas pastor, não vou orar? Vou orar. Senhor, em nome de Jesus, ajuda ele a entender, a mudar, a voltar. Nossa, pastor, vem na igreja aqui para ouvir, hoje é dia de festa, ouvir isso. Irmão, é para pregar a palavra, irmão. Não gostei. Ah, querido, sinto muito. Pastor, mas agora eu já estou lá no meio do deserto. Uai, o tanto que você andou para chegar no meio, é melhor você dar logo a volta, pegar o caminho de volta que é Cristo, olha para Ele que é o autor e consumador da fé. Outros irmãos vão falar: vem que nós vamos orar por você, para você ter força, e você vem, você sai desse negócio e vai contar depois que Deus te ajudou a vencer isso, e nunca mais entra nesse tipo de coisa.
Irmãos, Jesus falou assim um dia: eu vim, então ele desceu, nasceu, tudo isso você sabe, para que vocês tenham vida, não foi que ele falou? E a tenham em abundância, não foi isso que ele falou? Isso é uma pregação, isso é uma verdade. Daí eu pergunto assim: cadê a vida abundante que Jesus prometeu? Seus crentes estão, e estão achando que a vida é mesmo assim. Sabia disso? Isso aí é minha sina, pastor. Isso aí é minha cruz, pastor. Uai, alguma coisa não está fechando, pastor. Se ele veio para dar uma vida abundante, ele veio para dar uma vida abundante naquele que permanece firme no caminho. Ué, pastor, mas e o texto que diz que tereis aflições? É o que eu te falei. Quando ele te coloca no deserto, ele te sustenta, te segura e você sai lá. O deserto não é para você ficar a vida inteira não, irmão. É só um lugar de passagem. E como nós estamos falando aqui disso que Paulo está ensinando, ele está apresentando: ô Paulo, é urgente, fale para eles mudar de vida. Seja oportuno ou não oportuno, vai lá e fala, porque eles vão ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Fala para eles. O pregador que costuma pregar esse tipo de mensagem não tem muito público não, viu? É mais ou menos igual aquele João Batista. Aquele pastor era meio doido. Chegava no auditório, vê se você ficava numa igreja dessa, ele levantava a mão assim, eu imagino, e falava assim: raça de cobras venenosas. Você ficava numa igreja dessa? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Era difícil de ouvir essas pregações, pai. Mas Jesus está te falando: filho, eu te amo. Eu te ajudo. Venha do jeito que você está. Está no deserto, ou está entrando nesse deserto, está difícil. Fale com Jesus: Jesus, me ajuda a arrumar. E Ele te ajuda a arrumar, irmão. Você procurou uma igreja como essa, que a gente prega a palavra de Deus, a palavra é que vai te libertar dessas coisas que você entrou. É a palavra, mas você tem que ouvir a palavra. Então você ouve a palavra, você mesmo fala com Deus, acredita na sua oração, igreja. Tem crente que só fica assim: Madalena, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas o próprio abençoado não ora. Então eu vou falar: pelo amor de Jesus, acredite na sua oração e ore, porque a Bíblia diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Agora você não ora, você vive enroscado e quer que os outros orem por você. Então, se você vier falar dos seus rolos, tá bom. Primeiro você começa a orar 1 hora por dia, porque Jesus reclamou com os seus que eles não conseguiram orar 1 horinha. Jesus falou para a gente: você não pode orar nem 1 hora comigo? Aí eu te pergunto: quantos minutos você ora? Daí eu te pergunto: você está se revestindo com a armadura de Deus? Ou está saindo nu espiritualmente por aí, levando dardo de tudo quanto é jeito? E está achando que a vida é mesmo assim? Irmão, Paulo falou: Timóteo, vai lá e prega a palavra. Essa palavra aqui também é para mim, meu irmão. Fique tranquilo. Eu também preciso melhorar. Eu também preciso me consagrar. Eu também preciso orar. Eu preciso discernir o que é que Deus está querendo para a minha vida, irmão. Então nós viemos aqui hoje e nós somos confrontados sim com a palavra de Deus. Há um mundo perdido lá fora. Um mundo sem Deus. E eu vou terminar com a leitura do texto de Romanos 10, 14 e 15. O irmão vai colocar ali para nós. Romanos 10, 14 e 15. Achou? E é o próprio apóstolo Paulo falando: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? É uma pergunta. Como é que pode?
E como crerão naquele de quem não ouviram? Como é que pode? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que pode? Pode passar, 15. E como pregarão se não forem enviados? Lembra da bênção apostólica que eu te falei? A bênção apostólica é: vão, preguem o que vocês ouviram hoje. É isso. Na semana que vem, vão, preguem o que vocês ouvirem lá. Não é possível que você não consiga pregar nada dessa pregação de hoje para alguém nessa semana. Esse é o assunto da semana, irmão. Eu não sei o que falar. Uai, fala o que você ouviu hoje, mas eu não entendi nada. Então vai lá de novo na rede social e veja de novo, até decorar. Porque a palavra de Deus é que está sendo pregada. E como pregarão se não forem enviados? Bênção apostólica. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu nesse culto aqui. Nesse aqui, não é no outro não. Eu tinha separado um texto bíblico para eu ler no começo do culto. Só que eu retirei a minha anotação da ordem e eu perdi o texto. Aí eu abri a Bíblia e o Espírito Santo, no começo do culto, me deu o texto que eu li, sem que eu tivesse feito a ponte dos dois textos, Velho Testamento e Novo Testamento. E o texto é Isaías 52, 7, aquele texto que eu li, que diz, olha isso: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, dos que anunciam o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Eu quero dizer para vocês com isso que o Espírito Santo está mandando eu pregar essa palavra hoje. Esse texto de Isaías aqui, eu não tinha separado ele. Foi o Espírito Santo que separou e me mostrou aqui. Isaías 52, 7, que é o mesmo texto no Novo Testamento aqui, que a gente está vendo aqui em Romanos 10, 15, 14 e 15. Esse aqui que a gente está vendo, como é que eles invocarão aquele em quem não creram? Não tem como. Como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, chegamos: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz. É os seus pés. Dos que trazem alegres novas de coisas boas, que é o mesmo texto de Isaías. Então o que nós vamos entender disso aqui? Irmãos, o tempo é curto, as pessoas precisam ouvir de Jesus, e você é o representante de Jesus lá onde Deus te colocar essa semana. Os lugares que eu vou nem sempre serão os lugares que você vai. E os que você vai nem sempre serão os lugares que eu vou. Então nós vamos orar para terminar, e sabendo que nós precisamos ir, levar o Evangelho, a boa notícia, e o Espírito Santo já estará trabalhando, e as pessoas vão ouvir, e quem é de Deus ouve a palavra de Deus, e elas vão guardar as coisas que Jesus tem mandado. Amém, irmão? Acredite que a sua palavra é semente. E quando você abrir a boca para falar a palavra de Deus, essa palavra vai fazer aquilo
que agrada o Senhor. Vou colocar a última referência, já estou terminando. Isaías 55:11. Olha o que diz Deus sobre isso. Faz favor, irmão, coloca para nós. Diz Deus: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Você acha que isso é verdade ou não? Claro que é. Antes, ou pelo contrário, fará o que me apraz, o que me agrada, e prosperará naquilo para que a enviei. Deus me mandou pregar essa palavra hoje. E essa palavra vai fazer aquilo que agrada, não vai voltar vazia. Em nome de Jesus, ela não vai voltar vazia. Então, a urgência da pregação não é uma opção, é uma necessidade. O mundo ao nosso redor está perdido e perecendo sem o conhecimento de Jesus. Vamos pregar em tempo e fora de tempo, sabendo que o dia do julgamento está próximo. Jesus e o Pai estão trabalhando até agora, o Espírito Santo também. E como é que nós vamos ser negligentes? Não dá. O que estamos fazendo para que mais pessoas ouçam o Evangelho e sejam salvas? O que você está fazendo? Nós acabamos, meus amados irmãos, de sair de uma campanha de pleito político municipal, que alcançou todo o Brasil, os mais de 5.000, municípios. E aqui nós temos pessoas que trabalharam direta e indiretamente nas campanhas. O Elton Júnior, a Nilton e os outros tantos que trabalharam. Trabalharam de dia e de noite para conseguirem votos para si ou para outrem. E nós precisamos trabalhar de dia e de noite para conseguir vidas para Cristo. Com o mesmo gás que se trabalhou, que usou a rede, nós precisamos trabalhar para falar de Cristo para as pessoas. O nosso candidato é Cristo, que já está eleito, que é o Rei, e é diante dele que nós vamos comparecer. Então, o meu convite nessa noite à igreja é: Igreja de Jesus, se comprometa com a mensagem evangelística, seja pela pregação, missões e testemunho pessoal. Igreja de Jesus, desempenhe a proclamação do Evangelho. Fala para os outros. Não precisa contar o que Deus fez na vida dos outros. Conte o que Deus fez na sua vida. E nós vamos orar. Eu quero agora, em nome de Jesus, curva a sua cabeça. Se você está entendendo que você também é um chamado desse, para levar essa palavra em tempo e fora de tempo, agora é você com Jesus, e Jesus está aqui, eu não tenho dúvida disso. Você vai dizer assim: Jesus, eu quero, o Senhor me ajude, eu quero começar com essa pregação de hoje, eu quero que o Senhor me dê oportunidades para falar com as pessoas, que o Senhor é o único que salva, que muda e que transforma. Antes, porém, eu gostaria, enquanto toda a igreja está orando, de saber: tem alguma pessoa aqui nessa noite que está ouvindo essa palavra, Deus está falando com você, que ainda não tinha tido a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, convidando como Salvador e Senhor? Tem alguém nessa noite que gostaria de dizer: pastor, eu quero seguir esse Jesus aí. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, eu quero que você dê um sinal com a sua mão. Eu não vou te expor. Com esse sinal, levantando a mão, você vai falar assim: pastor, eu quero. E Jesus está aqui, Ele vai te ver, vai ver o seu coração, e eu acredito que Ele vai te alcançar com essa salvação hoje. Eu vou te perguntar: tem alguém hoje que está dizendo: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador? Corajosamente levante a sua mão. Amém, meu irmão. Pode baixar. Tem mais alguém? Amém, amém.
Tem mais alguém que está dizendo isso? Tem mais alguém que quer falar: Jesus, eu te aceito, eu quero andar com esse povo de Deus? Levanta sua mão em nome de Jesus. Amém. Agora, eu quero fazer um apelo à igreja. Todos aqueles que nessa semana vão dizer para Jesus: Jesus, me ajuda a identificar as oportunidades que eu vou falar. O Senhor me ajuda que eu vou falar. Se essa palavra te alcança, que você vai pregar em tempo e fora de tempo, pela fé, irmão, você quer isso na sua vida? Agora o apelo é diferente. Eu vou te convidar a ficar em pé. Fica em pé. Com esse gesto você vai estar dizendo: Jesus, olha aqui para mim, me dê a oportunidade, me capacita, Senhor, para que eu possa falar para eles das boas notícias. E acredite, Jesus vai te dar oportunidade. Amém? E Ele vai te fazer lembrar. E a palavra que sair da boca de Deus não vai voltar vazia. A boca de Deus na terra é a boca do povo de Deus, irmão. É a sua boca santa, irmão, em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor, aqui estamos e estamos diante da Tua palavra, que nos conforta, que nos corrige, que nos desafia. Senhor, aqui há pessoas que estão dizendo com aquele ato: eu aceito Jesus. Olhe para elas, perdoe seus pecados, escreva os seus nomes no livro da vida. Espírito Santo entra dentro delas e comece a fazer uma transformação maravilhosa, como o Senhor sabe muito bem fazer. Também aqui estão os demais, todos nós, diante de Ti, pedindo: Senhor, ajuda-nos a aproveitarmos as oportunidades que o Senhor vai preparar para nós. E muito obrigado, Senhor, porque eu sei que toda a palavra que sai da Tua boca não voltará vazia, mas fará aquilo que lhe agrada. No nome de Jesus, amém. Nesse mesmo espírito, agora eu vou liberar a bênção apostólica, para que essa bênção vá com você e essa pregação alcance centenas de pessoas essa semana. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, meus irmãos, e também com o povo de Deus que estão espalhados por sobre a terra. Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana onde o Teu povo, Senhor, vai ter muitas oportunidades para falar de Jesus com as pessoas. Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa os nossos corações e dá-nos, Senhor, uma visão clara daquilo que o Senhor quer para nós. Muito obrigado por tudo que aconteceu hoje e desde agora nós já santificamos e consagramos aquela janta que estará sendo servida. Em nome do Senhor Jesus, amém.